Olá, amantes da natureza, você que nos acompanha em mais um vídeo, iniciando por aqui mais uma gravação sobre manutenção. Hoje nós vamos fazer a manutenção da Aera, conhecida aqui na nossa região como unha de gato também esta planta. É uma planta que tem os seus prós e seus contras. Eu vou fazer a poda dela hoje, mostrar para você o passo a passo. Vou utilizar a ferramenta da Makita, o nosso motopodador UH008G, para fazer esta poda. E você vai acompanhando as filmagens. Qualquer dúvida deixe nos comentários, eu acompanho todos os comentários e vou criando novos conteúdos com base nas suas dúvidas. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Isso vai dar uma força muito grande para que eu continue produzindo novos conteúdos para você que nos acompanha diariamente aqui no canal, e também vai favorecer com que eu consiga chegar a mais pessoas que, assim como você, também aprecia o tema da jardinagem e do paisagismo. A Aera, que é uma planta muito utilizada, embora ela é uma planta de um crescimento agressivo, ela é uma planta que exige uma manutenção constante, muito invasora, precisa desta manutenção constante por causa desta questão de ser muito invasora. Depois de formada no lugar, uma poda a pelo menos, no máximo, 3 meses já é um limite máximo para você fazer uma poda, se você pretende manter ela o mais contida possível. Mas ela traz um verde muito destacado no ambiente. Por isso que muitas pessoas, mesmo tendo de empenhar essa mão de obra constante, não abrem mão de cultivar esta planta. Hoje nós temos outras opções, como o podocarpus, tem o manacá de jardim e outros arbustos que podem ser cultivados, formando uma cerca viva e trazendo um verde intenso no ambiente. Mas mesmo assim, ainda não se iguala a este verde que traz um aspecto muito natural ao ambiente e um verde muito denso, com algumas tonalidades de cores diferentes nas suas folhas. Bom, vou virar a câmera aqui para mostrar para você um pouquinho do que já foi feito neste jardim e o serviço que nós vamos dar sequência hoje. O José está me auxiliando nesta manutenção, já está fazendo a retirada de algumas plantas sazonais que já maduraram neste canteiro, e depois eu vou podando, ele vai fazendo a rastelagem para nós já levar o serviço pronto para entregar um trabalho de qualidade para o nosso cliente. Se você assistir o meu conteúdo, aos meus vídeos, e gostar do conteúdo, deixa sua curtida, pessoal. Isso favorece bastante, vai fortalecendo o nosso trabalho para que nos anime a criar conteúdos cada dia de melhor qualidade para você que nos acompanha. A gente produz os vídeos aí com muito carinho, na expectativa de poder ajudar a tirar as suas dúvidas, talvez no momento ali para você passar o tempo, poder acompanhar o nosso trabalho, e aí nós ajudando você, você também pode nos ajudar com a sua curtida, que não vai custar nada, ou mesmo a descurtida, que vai servir de métrica para que eu possa melhorar o que o meu público prefere assistir aqui no meu dia a dia como jardineiro. Bom, o jardim é este daqui, pessoal. Nós já fizemos uma manutenção prévia no gramado, fizemos esta poda deste gramado esmeralda. Tem algumas plantas ornamentais ali à frente, a cica, tem este brinco de princesa, que é um da família dos hibiscos, conhecido como brinco de princesa também. Geralmente a cliente pede para que eu faça uma poda nele, uma poda de topiaria, mantenho ele arredondado. Tem ali as ixória, que estão maravilhosas, florescem o ano todo esta planta, pessoal. Eu tenho feito podas somente para o lado de dentro, para tentar preservar esta floração maravilhosa desta planta. E casualmente nós fazemos uma poda de condução superior e lateral, mas geralmente nas manutenções mensais nós fazemos esta poda
por dentro, onde é a passagem da escada, e mantemos ela deste jeito para manter esta floração intensa, que traz um destaque muito lindo em contraste com o verde das folhas e suas flores. Ali também continua o gramado esmeralda, eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo. E hoje o serviço que eu vou fazer aqui para o nosso cliente é a poda deste paredão de Hera, uma das plantas mais queridas e também uma das mais assim mal odiadas por algumas pessoas. Tem muitas pessoas que, por não conhecer esta planta, colocam no seu jardim e depois acabam se arrependendo, porque ela, depois de formada, ela exige uma manutenção muito constante. Então, se você não tem esta disponibilidade de desprender uma mão de obra constante nesta planta, eu não aconselho você a plantar. Agora, se você é uma pessoa mais cuidadosa, se você tem um tempo para fazer uma poda contínua ou arcar com o custo para o seu jardineiro fazer esse trabalho para você, ela é uma ótima pedida. Cada no máximo uns 3 meses fazendo uma poda de contenção, principalmente quem planta ela em área urbana precisa de ter isso na consciência, que ela vai precisar de ser contida ali no máximo a cada 3 meses ou antes. Então você pode cultivá-la sem problema nenhum. Esta daqui nós plantamos várias mudas na época, foi 2 anos, ela fechou totalmente. Ela cresce rápido, demora um pouco para ela ter este crescimento e este avanço mais agressivo, geralmente ali do 3º, 4º ano em diante, ela já passa a exigir uma manutenção mais constante, porque daí os cipós que se fixaram na parede já começam a ganhar mais viço e começam a soltar brotações mais intensas. Olha aí, ó. Um paredão maravilhoso, você vai ver como que fica lindo isso daqui, pessoal. Deste jeito mesmo assim ela já é bonita, mas a hora que você passa o motopodador, isso daqui fica impecável. Uma curiosidade que um inscrito tem, que perguntou para mim num outro vídeo que eu postei sobre a Hera unha de gato, é se ela se alastra, como que se fosse fazer uma forração igual gramado. E não, pessoal. Ó, você vê que aqui, ó, eu não fiz nenhuma interferência ainda e ela tem um ou outro cipózinho ali se esparramando no chão. Ela é uma planta genuinamente com característica trepadeira. Então ela não vai se alastrar no chão, raramente, ó, você vê, é uma planta antiga já aqui e tem muitos poucos cipós se alastrando no chão. A maioria dos que saem tendem a subir mesmo. O pessoal cultiva ela em vasos, cuia, e neste caso ela fica pendente, mas não é por ser uma planta pendente. Ela é uma planta com característica trepadeira e no vaso cuia ela fica pendente por não ter como se agarrar em nada para subir. Pegar um visual panorâmico aí para você ver como que está neste momento e você vai acompanhar o serviço passo a passo e como que vai ficar depois. É um paredão longo, pessoal. Eu acredito que tem mais de 400 metros quadrados aqui desta planta e é um pouco alto. Ó, ali naquela parte do oitão, eu vou por cima do telhado, por cima do muro ali, fazendo a poda. Ela é bastante alto aqui, o espaço para fazer esta poda. Próximo do muro ali, onde não é a parede do outro imóvel, eu consigo fazer do chão mesmo. Faço essa saia toda aqui do chão. E o ideal para fazer esse serviço seria uma multifuncional, que é aquela que acopla na roçadeira para fazer nas partes mais altas. Mas eu prefiro usar, até adquiri recentemente uma ferramenta, um podador de cerca viva da Makita, mas ainda dei preferência para utilizar o motopodador, o podador de cerca viva. Não comprei a multifuncional porque eu teria muito pouca utilização para ela e o custo é muito mais elevado, então acabei optando
pela ferramenta de aparador de cerca-viva, porque o único lugar alto que eu trabalho é aqui e num outro cliente, então eu não conseguiria repassar o valor de uma multifuncional para somente 2 serviços. Tá aqui o aparador de cerca-viva que eu vou utilizar, é o UH008G, 60 milímetros, centímetros a faca de corte, e ele veio com a bateria de 4 amperes, ele é da linha XGT 40 volts. Esta bateria de 4 amperes me dá uma autonomia de aproximadamente 1 hora, e ela vai aí em torno de 40 minutos no máximo para carregar. Então tem uma autonomia muito boa, não fico parado por falta de bateria, porque esta ferramenta veio com 2 baterias, então enquanto está usando uma, a outra pode ficar carregando com tempo de sobra. E eu uso a mesma bateria e carregador para o soprador de folhas, que no caso a bateria de 4 amperes se torna um pouco pequena para aquela ferramenta ali, se você for usar por um longo tempo. Mas no meu caso, que geralmente uso ali por 10, 15 minutos no máximo, ainda me atende bem, mas ela tem aí uma autonomia muito baixa no soprador de folhas, porque ele é uma ferramenta que consome muito mais bateria, na verdade. Mas eu estou bem satisfeito, a questão de ruído é muito baixo destas ferramentas, ela tem uma eficiência tão boa quanto ou até melhor do que a ferramenta a gasolina, e tem muitos benefícios em comparação. Baixo ruído, não tem emissão de fumaça, não tem o cheiro de gasolina. Se você for trabalhar num ambiente fechado, um corredor ou um fundo de quintal, ela se torna muito mais viável. Aqui tem algumas plantas que eu tenho que cuidar ao fazer a poda. Tem as orquídeas da nossa cliente, que eu sempre cuido bastante, porque se você não vier bem ligado, quando vê já cortou, ó, tem umas escondidas assim, ó. Então tem que tomar esse cuidado aí. Tem uma vinca aqui que vai ser mantida. O José já está fazendo a limpeza aí desse corredor, aqui é com pedras. Depois nós batemos um ar, vou fazer a poda, ele vai rastelar, depois nós batemos um ar para fazer um pente fino do serviço aqui para o nosso cliente. E você vai acompanhando tudo na íntegra, o nosso trabalho de hoje. Bom, pessoal, já fiz um início da poda. Você já tem uma ideia como que valoriza ainda mais o aspecto visual desta planta depois de podada. Olha aí, ó. Dá para você ter um contraste bem interessante. Muitas pessoas preferem ela com esses cabelos longos assim, pessoal, com estes galhos, dando um aspecto de uma folhagem ainda mais densa, trazendo movimento ao espaço. Porém não dá para deixar desse jeito se você tem alguma outra estrutura próxima que não deverá ser invadida. Se você deixá-la se formar assim à vontade, ela tende a ficar muito agressiva na parte de invasão de outros espaços que não são desejados.
Por isso eu faço esta poda quase que mensal aqui. Eu acredito que faz uns 2 meses no máximo que foi feito uma poda nesta planta. E você vê que ela já está bastante alongada, ó. Tem alguns cipós invadindo para o lado de lá do vizinho. Eu preciso de fazer a poda e a retirada dela. Ela se agarra em latas, nas latas das calhas, se agarra em canos, se agarra em tudo e vai invadindo, vai indo por cima do telhado. Então precisa de fazer esta manutenção periódica para você ter um controle e não ter esta planta invadindo espaços não desejados. Agora eu vou fazer uma passada dali, ó, vou vir até onde eu alcançar com o motopodador aqui do chão, e depois, quando eu terminar a parte do chão, eu vou ali por cima do muro, fazendo todo este espaço mais alto. Olha aí, ó, tem bastante serviço. Acredito que vai umas 2 cargas de bateria do motopodador neste trabalho. Eu tive um probleminha com este aparador de cerca viva, pessoal. Eu utilizei ele pouca coisa e ele deu um problema de desligar, de variação de rotação no motor conforme ia trabalhando, e mandei para garantia lá da Makita. O pessoal arrumou para mim rapidinho, conseguiram resolver o problema na garantia ainda. Tinha rompido um fio aí na parte do acelerador, segundo eles, nesta parte móvel aqui da empunhadura. E eu até falei no dia que eu fiz o review dele, quando eu recebi esta ferramenta, que eu não gosto muito dessas partes muito móveis nos equipamentos. Eu tenho um motopodador da Stihl, a gasolina, e a empunhadura dele é um pouco maior e não precisa ficar girando, ela é fixa, nunca deu problema. E quando eu recebi este aparador de cerca viva com a empunhadura móvel, eu até comentei, é mais uma coisa suscetível a dar problema, coisas móveis, né? E realmente foi o que aconteceu. Rapidinho ele deu um probleminha aí na empunhadura, rompeu um fio aqui em algum lugar, provavelmente é onde faz a parte giratória. Aí, mas eles arrumaram rapidinho para mim, não teve custo. Espero que não aconteça seguidamente, né, para a gente não ficar sem a ferramenta, mas eu tenho um motopodador a gasolina que vai ficar de backup para se caso der algum problema novamente neste da Makita. Porém, raramente quem usa uma ferramenta desta bateria vai querer utilizar a gasolina novamente, pessoal. A diferença na qualidade da operação é gritante, então raramente você vai ver eu utilizando a gasolina no lugar deste daqui, somente se caso este venha a dar algum defeito novamente. Eu tenho uma ferramenta de corte muito boa, não tem vibração quase nenhuma, não tem ruído, é uma ferramenta muito eficiente, muito ergonômica. Você acaba fazendo um trabalho assim com uma tranquilidade muito grande com este modelo de ferramenta. E você agora vai acompanhando aí a evolução deste serviço que nós estamos fazendo aqui para o nosso cliente hoje. Tá feita a poda parcial, pessoal, ó. Peguei de lá do portão, vim
até aqui à frente, já fazendo o mais alto possível. Dá muito material esta planta, pessoal. O remanescente de poda é grande. Já teve situações aí de eu tirar uma caminhonetada lotada, baulada de folhas das era podada, foi uma época que eu demorei um pouco mais para vir fazer a manutenção, e ela deu muito volume. Hoje o José está juntando, conforme eu já vou podando, colocando no balaio e remanejando para um vizinho aqui do lado que tem uma horta. Esse remanescente da poda vira um adubo excepcional para quem trabalha com horta, um adubo orgânico de primeiro. E aí ele passou a pedir sempre que nós fazemos a poda para que nós faça o descarte ali ao lado no terreno dele, para que ele possa ir utilizando na composição orgânica da sua horta. Ele dá um adubo muito bom, com o passar do tempo apodrece até mesmo esses galhos e vira um humus perfeito para quem trabalha nesse setor. Para horta, para plantas em geral, é uma ótima pedida. Eu fiz uma poda já até razoável, acredito que pegou em torno de uns 100 metros quadrados, e até agora o nosso podador de cerca viva utilizou apenas um LED. Dos 4 LEDs de bateria, ele usou apenas um LED para fazer esta poda. Eu acredito que a parte do chão eu consigo fazer toda com esta bateria, e parte da poda superior ainda também vai com esta bateria ainda. Nós estamos perto do horário do almoço, estamos com pouca bateria no celular para continuar a gravação. Eu vou encerrar este vídeo por aqui e depois eu posto o vídeo completo para você acompanhar a finalização deste trabalho. Até lá, pessoal, um grande abraço e vamos nos vendo por aí no decorrer dos próximos vídeos. Tchau, tchau!